vamos dar continuidade. E aquele irmão que sentiu no coração de querer falar algo relacionado ao assunto, né? Nós vamos continuar aqui. Bom, irmãos, nós vimos que depois que Pedro teve a visão e depois que ele desce do terraço, que aqueles homens chegam na casa dele, o apóstolo ressaltou aqui algo muito importante na última ministração, falando como Pedro, ainda diante de um conhecimento que ele tinha de povo de Israel, de não tocar em coisa imunda, Pedro ainda estava resistente e mostrou resistência à voz do Espírito Santo, que tinha falado para ele que era para ele matar e comer. O interessante no texto é que fala que aquela voz se repetiu por 3 vezes, e nós vemos que essa constituição de 3 vezes seguiu Pedro aí até mesmo depois que Jesus partiu, porque Pedro vai negar Jesus 3 vezes, Jesus vai perguntar a Pedro 3 vezes se ele o amava, e essa voz por 3 vezes de novo repete, dando a entender que Pedro não era uma pessoa ou um discípulo fácil de fazer e mostrar que ele poderia ser ainda mais útil naquilo que Deus estava propondo, não que ele não era. Nós vimos aqui no capítulo 9, a conversão de Saulo, e depois nós sabemos a história, por mais que Paulo se converte extraordinariamente, nós vemos que os discípulos aceitam, mas não convencidos, Paulo sai do cenário e Pedro entra. E nós já vemos uma certa resistência de Pedro com relação a esse chamado de ser enviado, né? A palavra de Deus vai falar que Jesus chama os discípulos e fala assim, vocês devem ir pela Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então Pedro já sabia do chamado que Deus tinha para ele, né, com relação a ser enviado. E quando Pedro tem essa visão, o que me chamou a atenção foi justamente isso. Mas a partir do versículo 23, Pedro já convida aqueles homens para entrar, hospeda com eles, e a palavra vai dizer aqui no 24, no dia seguinte, ou no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido todo o seu parente, amigos íntimos. Então nós vemos que qual a importância de alcançar as pessoas na casa. Cornélio já estava esperando não só com seus parentes, mas amigos íntimos. E Pedro entra naquela casa e eu acredito que ele já fica olhando aquelas pessoas e imaginando, meu Deus, saímos do território conhecido, né? Estavam indo para a casa de Cornélio. Pastor Fábio? Dentro do que você está falando aí, pastor, e os irmãos podem também comentar, né? Pode ficar. Dentro do que você está falando aí, interessante, dessa palavra, você falou das 3 vezes, né? Isso. Que Pedro, e o versículo 28, ele já começa dizendo que vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se a estrangeiros. Aquela coisa da religião, né? Aquela coisa de... E que a gente encontra isso até hoje, no meio da igreja. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz acepção de pessoas, a gente faz acepção de irmãos, a gente faz acepção pelo grau de instrução ou pela aparência, enfim. E ele cai a ficha e ele declara no 34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes nós olhamos e vemos alguém crescendo, vendo alguém tendo algum destaque em alguma área da vida dele, no trabalho, na vida ministerial, e às vezes nós olhamos e falamos, mas fulano de tal, mas esse aí, e não estamos falando nem de sermos judeus ou de ser gentil, não, estamos falando da mesma raça, do mesmo povo, e nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Aqui Pedro aprendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Deus usa, como o apóstolo tem sempre falado, Deus está sempre à procura do disponível, né?
É verdade. Aquele que está disponível. Esse homem era um homem que não era judeu, mas era um homem temente a Deus, era um homem de oração, era um homem sincero, e por isso toda essa obra poderosa aqui na vida desse homem Cornélio. É interessante o pastor Fábio já ter pulado para essa parte, que eu posso contar até uma experiência, nós tivemos lá na igreja, lá no Riacho Fundo 1, um rapaz que chegou lá mais ou menos há 1 ano e meio, e ele chegou com uma tornozeleira, cheio de tatuagem no pescoço, no braço, e até eu mesmo, quando comecei a conhecê-lo, eu já tive aquele primeiro impacto, né? Você sempre lidar com pessoas, né, irmãos, jovens, adolescentes, mas quando você já pega alguém que já está caracterizado de uma forma que muitas das vezes não está no seu ambiente, não é aquele que você está acostumado, e isso para mim foi muito bom. Eu falo que eu aprendi muito, porque hoje ele é a pessoa que mais me ajuda na igreja. Eu preciso limpar a igreja, ele está lá, eu preciso atender as pessoas. Então, assim, a disponibilidade, mas todas as pessoas, principalmente quando ele chegou na igreja, ele sentava no banco, o banco dos dois do lado, os dois da frente, os dois de trás, as pessoas não sentavam. Por quê? Porque tinha essa resistência. Talvez essa resistência que Pedro também tinha. Pedro já entrou e ele já fala assim: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se. Olha só. Pedro ele já vai mostrar a credencial de uma pessoa resistente à vontade de Deus. Porque Deus mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então não havia como Pedro, e o texto talvez é interessante relatar isso, porque não escondia aquilo que Pedro e os discípulos carregavam. Mesmo sabendo que nós estamos falando dos primeiros homens a viver o ministério da graça. Lógico, haveria uma dificuldade. Eles já estavam lá, vindo desde Abraão. Olha só, você pega os patriarcas, você pega os profetas maiores, menores, você pega aquele povo que foi para o Egito, você pega a saída do Egito, você pega o tempo que Israel fica escravo, mas eles tinham a lei, eles tinham os mandamentos, eles tinham toda estrutura já dentro do contexto que eles conheciam dos profetas, da lei de Moisés. Eles eram pessoas, como diz, religiosas. Eles tinham a lei, eles tinham conhecimento. E talvez por serem os primeiros a serem usados por Deus para transicionar da lei para a graça, mostrou claramente uma resistência. Resistência que talvez mais para frente nós vamos ver aqui, Paulo não teve. Paulo foi alguém que, impactado pela visão, impactado pelo Cristo, quando Cristo se revela para ele no caminho, Paulo já desconstruiu, tanto é que Paulo vai falar que tudo aquilo que ele tinha como lucro, ele considerou como perca. E uma das coisas que ele relaciona como perca, o que é? Ser hebreu, da tribo de Benjamim, e ele vai desconstruindo, ser circuncidado ao 8º dia, ele mostrou toda a credencial que havia sobre uma pessoa de Israel. E não era de menos, aquilo era importante. Ser um hebreu, ser alguém de uma tribo, ser circuncidado no 8º dia, isso era uma aliança. Mas quando nós vemos que Jesus remove e constitui uma nova aliança, você vê uma igreja que precisa se desvincular de um padrão. Havia um padrão antigo, estabelecido, um padrão de uma lei, e dada por Deus. Mas Deus removeu aquilo. Às vezes nós temos coisas que Deus nos deu no começo. E talvez durante a nossa caminhada, Deus vai removendo algumas coisas. E talvez até o ministério mesmo, até nós como Casa da Bênção, eu já estou aí desde praticamente, né, na igreja, 1 ano de idade, quando minha mãe se converteu, nós vimos que a Casa da Bênção transicionou durante o tempo. Começou, né, os pioneiros que estão aqui, vocês há muito mais tempo do que eu, mas nós tínhamos uma igreja, até no nosso modo de vestir, era muito mais tradicional que outros ministérios. E hoje nós já... Então nós vemos isso, quando o pastor Fábio coloca isso aí com muita coerência, nós vemos que hoje também nós precisamos mudar os nossos olhos. Quantas pessoas hoje
vão chegar nesse ambiente não da nossa forma, não do jeito que nós queremos. Gostaríamos que chegasse limpinho, muitas vezes, cheirosinho, gostaríamos que chegasse, né, bem vestido, numa BMW, estacionasse, né, chegasse aqui, mas não. Essa casa mesmo recebeu muitas pessoas tontas, drogados, embriagados, e foram curados e restaurados aqui. Então, Pedro, ele começa já a colocar isso, mas nós vemos que, avançando, continuando aqui, nós vemos que Pedro, quando chega, versículo 25, aconteceu que indo Pedro, entrando, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se aos pés, o adorou. Olha só, Cornélio já numa expectativa da chegada de Pedro, porque se um anjo não anunciou o evangelho e mandou chamar Pedro, eu acredito que Cornélio estava numa expectativa assim, meu Deus, vai chegar alguém aí, vai chegar alguém mais forte que um anjo, vai chegar alguém aqui que na hora que eu ver esse homem, né, independente de quem seja, então Cornélio já foi fazendo algo que ele não fez nem para um anjo. E quantas vezes nós, como líderes, pastores, nós temos que tomar o cuidado, porque tem pessoas que ainda adoram homens, tem pessoas que eles ainda olham para nós, por mais que não, mas começa a idolatrar homens. E Pedro logo já falou assim, não, mas Pedro levantou dizendo, erga-te, porque eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali, foi o que eu havia falado, lá no versículo 24, a casa já não tinha só os parentes, a casa já tinham muitas pessoas, amigos íntimos. E como isso é importante, irmãos? Como é importante ver pessoas que, além de levar não só a família, mas leva os seus amigos, né? Como Cornélio é uma pessoa bem relacionada. Nós vemos aqui a importância, né? Talvez as pessoas falem assim, não, eu não me relaciono com o vizinho, eu não tenho que me relacionar bem com os parentes. Não, muito pelo contrário. Cornélio aqui, ele mostra que além dele ter o controle de um bom relacionamento na sua casa, ele também tinha o controle de um bom relacionamento com amigos. E a palavra continua falando aqui, que Pedro, no versículo 27, falando ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo, vós sabeis, e aí entra o que o pastor Fábio falou, que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Muito interessante. Mas Deus teve que realmente, literalmente, mostrar para Pedro que a visão dele não era mais aquela visão que ele tinha. Teve que mudar a visão de Pedro. Muitas vezes Deus também precisa mudar a nossa visão, o nosso modo de olhar as pessoas, o nosso modo de ver as pessoas. Muitas vezes nós precisamos olhar com uma expectativa, e Paulo fala muito claramente sobre isso, quando ele fala, não olheis ninguém segundo a carne. Nós temos a impressão de que aquela avaliação de uma conduta moral ou de um comportamento, de fazer como o pastor Fábio falou, de darmos, não, essa pessoa não serve, essa pessoa não, com esse comportamento não, mas a gente não deu nenhuma chance para a pessoa, a gente não ofereceu para ela nenhuma oportunidade, e nós vemos claramente aqui que Pedro, ele tem essa tradição, esse modo de enxergar retirado. 29, por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar, porquanto, pois, por que razão me mandaste chamar? Pedro começa o diálogo com Cornélio. Respondeu Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio, a tua oração, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Nós vimos aqui também o apóstolo Jair falando sobre o coração de Cornélio, quem era Cornélio, como Cornélio vivia, um homem que
como diz o apóstolo, já dava de um show em muitas pessoas que já conheciam o Evangelho ou que já conhecem o Evangelho, mas não vivem de modo correto. Nós vemos aqui um homem que já vivia uma vida íntegra e uma vida que buscava um relacionamento com Deus. Manda, pois, alguém a Jope e a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. A expectativa. Cornélio estava com uma expectativa daquilo que Pedro iria falar. Cornélio já estava ansioso e querendo saber o que Pedro iria falar naquela reunião. Bom, versículo 34 fala: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro continuou no diálogo. Ele ainda estava ali e dentro dele ainda havia aquele impacto, né? Nossa, era só para nós e agora já estamos aqui. Ele continua: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Eu acho que tem muitas pessoas hoje ainda fazendo o que é justo. Eu acho que tem muitas pessoas que hoje Deus olha e fala assim: precisa me conhecer. Já faz o que é justo. Porque a gente fala que justiça deveria estar em todo lugar, mas não está. Deveria estar dentro da igreja, muitas vezes não está. Deveria estar entrelaçado naquilo que nós pregamos, principalmente nós, né, que pregamos, e muitas vezes a igreja ela não tem um ambiente de justiça. E um homem que não estava num ambiente como Pedro, ele já tinha justiça, ele já tinha um coração aceitável diante de Deus. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então Pedro aqui já começa a falar daquilo que estava no coração dele, aquilo que Jesus havia colocado para eles divulgar através do evangelho. 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Ou seja, Pedro começa lá em João Batista. Então, eles já conheciam e já tinham ouvido falar do arrependimento dos pecados. E ele continua falando aqui, como Deus ungiu. Isso, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão de pecados. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Sabe por quê? Porque remir pecado, você sabe, a lei fala sobre isso. Sangue de bode, nem touro, podia remover pecado. Olha como é que o evangelho já trazia uma nova linguagem. Como que Pedro teve que se adaptar rapidamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas andou 3 anos com Jesus. Irmãos, mas 3 anos passa muito rápido. Às vezes a pessoa fala assim, nossa Deus do céu, 3 anos é tanto tempo. Não, você passa numa faculdade 4 anos. De repente você já formou. 5 anos. Você começa com seu filho ali, bebê, de repente já está 18, vai casar, você já vai virar avô. Então, aqui mostra
como Pedro já teve que mudar não só a visão, mas a linguagem. Porque aqui agora havia um esclarecimento de que aquilo que eles entendiam do Antigo Testamento, que havia um sacrifício, que encobria o pecado momentaneamente, mas não removia, ele já teve que falar de um evangelho de remoção de pecado. E é interessante, quando eu estava lendo esse texto, porque a referência que os discípulos tinham era o Antigo Testamento. Imagina você ter que tirar Jesus do Antigo Testamento. Eu sei que os profetas maiores, Isaías, o profeta messiânico, não era tão difícil enxergar Jesus. Mas ele falou que todos os profetas falavam de Jesus. Todos os profetas falavam do Espírito Santo. Ele falou que todos os profetas falavam do quê? Da crucificação, de como Jesus, o Cristo, haveria de sofrer. No caminho de Emaús, Jesus, para convencer os 2 discípulos, falou assim, será que vocês não despertaram? Os profetas falavam de mim. Então, o evangelho pregado era através daquilo que eles já tinham. E é interessante que eles falam assim, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê. Não é só um, não é só 2. Você vê uma igreja que começa com 5.000, 3.000. Você vê uma igreja que começa com pessoas aos milhares. E não havia tempo dos apóstolos falar assim, agora nós vamos ter que construir uma catedral aqui, nós vamos ter que construir. Não. Avivamento, muitas das vezes, não está ligado na estrutura. Está ligado naquilo que Deus quer. E quando Deus começou um avivamento de multidões, 5.000 pessoas, várias pessoas, eles tiveram que trabalhar com aquilo que eles tinham. Casa, sinagoga e o templo. Eles tiveram que trabalhar com aquilo que Deus já tinha dado para eles. E é interessante que aqui agora o evangelho já está sendo alcançado na casa. Eu tenho certeza que Pedro viveu uma grande experiência quando foi preso, pregando lá no templo. Eu tenho certeza que ele viveu uma grande experiência de oração quando ele voltou para casa. E aqueles irmãos estavam em casa reunidos e agora ele está vivendo uma grande experiência quando ele sai. E vamos lá, finalizar. Versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados a estes, assim como nós que recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, mas esse pequeno texto, esse pequeno encerramento, do 44 ao 48, fala de uma mudança. Antigamente as pessoas eram batizadas e recebiam o Espírito Santo. Para você ver como Deus trabalha diferente. Como Deus não é engessado, como Deus não tem uma regra. Nós não podemos colocar o Evangelho em uma regra. Muitas vezes nós colocamos o Evangelho dentro de regras. E a nossa visão, por estar em uma regra, muitas vezes atrapalha. E Deus, com certeza aqui, mostrou que Pedro, ele nunca estaria no controle daquilo que Deus iria fazer. Porque eu imagino que Pedro nunca esperava começar a falar do Evangelho e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, sem imposição de mãos. Eles estavam acostumados com o quê? Só. Você lembra de Filipe? Filipe vai ganhar aquele homem, o eunuco. O eunuco desce as águas, mas não recebe o Espírito Santo. Depois os discípulos vieram e confirmaram, pastor Flávio, com a imposição de mãos. A paz para todos, pastor Eric, aqui que nós acabamos de ler é o resultado, né, de uma grande manifestação do poder de Deus. Mas eu vejo aqui antes, no versículo 33, a preparação para tudo isso que aconteceu, né? Para tudo existe uma preparação. Uhum.
E é interessante esse versículo 33, me chamou a atenção, que diz assim, ó, portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado no Senhor. Então, ele recebe a visita do anjo, Cornélio, e de imediato, ou seja, sem perca de tempo, ele manda chamar Pedro, a quem o Senhor mandou. Então, ou seja, ele não perde a oportunidade. Aquilo que ele sempre desejou, aquilo que ele sempre orou, veio a resposta. Então, quando a gente ora, a gente pede, clama, vem a bênção, a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que abraçar. Ele, de imediato, manda chamar Pedro. E ele agradece aqui a Pedro. Pedro, graças a Deus você veio. Se Pedro não obedece a Deus, se Pedro não atende o chamado, se Pedro, não, depois eu vou. Sabe, aquele clima, Pedro tinha quebrado, mas ele agradece, Pedro, graças a Deus você veio, você atendeu o chamado, você foi usado por Deus, você, sabe, você está à disposição. Tinha disponibilidade. Né? Ele agradeceu a Pedro, graças a Deus você veio. Agora, pois, todos estamos aqui diante de Deus, ou seja, aquele povo, né? Quando Pedro ele começa a ministrar, vem o Espírito Santo, mas eles aqui já estavam preparados, com o coração aberto, diante de Deus. Agora todos, pois, estamos aqui diante de Deus. Ou seja, era um povo ali, mesmo sendo gentil, mas já estavam com o coração aberto. Por isso não teve dificuldade quando Pedro ministrou, o Espírito Santo vir e encher todos eles. Eles estavam preparados. Já havia um desejo, né, pastor Flávio? Já havia uma preparação. É o que eu falo. Cornélio, irmãos, ele é um homem extraordinário, porque muitas das vezes nós achamos que um ambiente de um desejo por Deus está num lugar que nós precisamos preparar. É por isso que eu falo que às vezes Deus, às vezes não, Deus ele nos surpreende, porque nós achamos que devemos preparar. Nós gostamos, sim, precisamos preparar um ambiente, precisamos orar, precisamos consagrar. Esse lugar é um lugar preparado, mas quantas vezes uma pessoa já está na sua casa preparando um ambiente, esperando Deus chegar naquela casa. O anjo chegou mas mandou chamar Pedro. E Pedro foi um homem disponível, com disposição. E nós vamos encerrar aqui, né? As horas já estão passando ali. Muito bom estudar, muito bom falar da palavra de Deus. Mas, finalizando, você vê como que o Espírito Santo age. Aqui há uma configuração diferente. O Espírito Santo veio e Pedro já falou como recusar água. Como nós podemos recusar água? Eu acredito que os próximos batismos que nós vamos ter aí, não sei como o apóstolo vai dirigir, né, liberando Santa Ceia, mas talvez dê um passo mais ousado na questão do batismo. Mas quem sabe lá na igreja que nós estamos, as pessoas já vão ser batizadas com o Espírito Santo e nós falamos como recusar água. Temos que preparar as pessoas para o batismo, porque eu creio que nós vamos viver uma grande colheita com pessoas sendo batizadas semanalmente, amém? Quem crê nisso? Você crê nisso? Eu creio que nós vamos estar lá na extensão e vai ter batismo toda semana, porque toda semana recebendo o Espírito Santo, todas as pessoas crendo que Deus pode mudar, não é verdade? E nesse pedaço que você falou aí do batismo, que o Espírito Santo já desceu sobre eles, eu acho que foi até uma estratégia de Deus, porque o próximo passo seria talvez Pedro fazer o apelo, né, para que eles fossem às águas. Mas como ele tinha ainda aquele receio, né, como que eu vou fazer isso? Eles são gentios. Aí o Espírito Santo já veio logo, já batizou logo, e aí ele não teve outra alternativa. O Espírito Santo já resolveu para ele. Falou assim, agora não tem como eu deixar de batizar, porque eles já receberam até o Espírito Santo, então... É porque a nossa visão, né, pastor Alexandre? Nós achamos que o apelo, a oferta, o dízimo, nós já temos o cronograma do culto, não é verdade? Eu acredito que o Espírito Santo vai nos surpreender daqui para frente, amém?